Bem-vindos à nossa aula. Hoje o nosso tema é a respeito justamente do comércio internacional, né? Comércio internacional e justamente esse fator, né, que permite o fluxo, né, de mercadorias e de capitais e ao mesmo tempo é reflexo de desigualdades que existem no mundo. Ao analisar justamente a forma como é comercializados os produtos, quais produtos são comercializados e quem detém, né, o domínio da maior parte desses capitais de fluxos, né, no atual sistema de globalização. Então, eu faço aqui para vocês uma breve descrição do processo de evolução do sistema capitalista. O capitalismo ele passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, por meio da transição, né, do sistema feudal, que era dominante na Europa, até século XVI, que foi substituído, o feudalismo ele foi substituído justamente pelo sistema capitalista. Então, logicamente, né, eu devo dizer que esse processo de substituição foi mais rápida em determinadas partes do mundo, né, e mais lenta em outras partes. Então, justamente aí você vai ver uma diferenciação no espaço mundial no que diz respeito à organização do comércio e da multiplicação de capitais. Então, o capitalismo ele foi evoluindo gradualmente. Considerando o seu processo de desenvolvimento, pode-se dividir o capitalismo, então, nas seguintes fases, né? Como acho que o capitalismo comercial, que surgiu então aí no século XVI. Basicamente, esse sistema capitalista foi a primeira fase e o mundo estava justamente passando da transição do feudalismo para o sistema capitalista, que aí era justamente como é que diria aqui para vocês, um processo de desestruturação de um sistema e a construção e o fortalecimento de outro. Então, você tinha aí no feudalismo a relação servo-senhor, né? Aquela situação em que o sujeito nasceu servo, ele morre servo. A ideia do sistema capitalista já muda, né? Já muda. Então, essa sociedade completamente estática que existia no sistema feudal, ela passa, né, a ser modificada. Então, o sistema capitalista ele mostra muito a ideia, né, de que a possibilidade de modificação de sua estrutura social de acordo com o seu trabalho. Lógico que existem então críticas, análises de filósofos, né, a respeito desse processo, que eles apresentam as desigualdades, mas assim, eu estou apresentando para vocês aqui um ideal simplista, né? A fase seguinte seria justamente o capitalismo industrial, porque durante o capitalismo comercial surgiu as colônias, né? As colônias eram determinadas possessões de terras que eram exploradas por suas metrópoles, que estavam na Europa, né? E o que as metrópoles faziam? Então, elas extraíam os recursos de suas colônias e comercializavam na metrópole, né? E o que aconteceu? O capital gerado nessa fase, ele foi justamente canalizado para o desenvolvimento da indústria. E a indústria já vai ser um grande salto no sistema capitalista. A forma de produzir, a maneira de se organizar,
Então, no livro de vocês aí, vocês têm fases, né, já mais na frente, já do século XX, das fases de organização da indústria moderna. Então, vai surgir, então, com o passar do tempo, o desenvolvimento da indústria, o acúmulo de capital, surge o capitalismo financeiro, que já vai ser do século XIX para o início do século XX, e durante aí a partir da meados dos anos 70 para o início da década de 80, surge o capitalismo informacional, que é já o que nós conhecemos, né, e já debatemos tantas vezes, a respeito do modo de produção global, né, de integração de economias, formação de blocos econômicos, né, a informatização do sistema financeiro. Então, tudo isso está integrado. Tudo isso está integrado. Bom, então aqui eu mostro para vocês durante aí o capitalismo comercial surgiu um fenômeno, né, um movimento conhecido como as grandes navegações. E o que eram essas grandes navegações? Era justamente aquela relação metrópole-colônia em que os países europeus, buscando rotas para chegar nas Índias, né, passaram a se apossar de territórios, né, além da Europa. E esses territórios passaram a ser denominados colônias. Eu já expliquei para vocês. Ao mesmo tempo, vocês veem aqui as várias rotas, né, que esses navegadores buscavam justamente atrás de especiarias, que eram os produtos extremamente valorizados no mercado europeu. Então, a evolução, né, desse sistema de desenvolvimento fez surgir uma organização no sistema comercial, no sistema capitalista, conhecido então como as divisões internacionais de trabalho. E o que era isso? Simplesmente determinadas partes, né, do mundo ficavam com uma característica econômica, né, e outras, né, ficavam com características econômicas diferentes. E nessa relação existia sempre um favorecimento, principalmente dos países da Europa. Então, a primeira DIT, né, vai ser então a DIT durante o século XVI, que ficou conhecida então na relação colônia e metrópole. Né? Colônia e metrópole. Então, a metrópole, a relação comercial que existia, então a metrópole, ela comercializava em suas colônias produtos manufaturados e trazia, né, dessas colônias, né, o que ela produzia de melhor. No caso do Brasil, cana-de-açúcar, metais preciosos, comércio de escravo também era muito lucrativo para as metrópoles. Destaco aqui que nessa relação, nessa primeira fase aqui, existia o famoso pacto colonial. Então, como existia uma reserva de territórios, então um exemplo, o Brasil foi colônia de Portugal. O Brasil não poderia comercializar com nenhum outro país, apenas com Portugal. Então era uma relação de exclusividade, um monopólio, né, do mercado. A fase seguinte vai ser justamente do capitalismo industrial, né? Pega o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, a partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial. E nessa fase, né, permanece praticamente a mesma estrutura, certo? Da fase anterior. A diferença, né, é que as metrópoles passaram a se industrializar. Nem todas as metrópoles se industrializaram nesse processo, né? Mas, diga-se de passagem, destaque aqui para França, Inglaterra, Alemanha, né? Então, eles se tornaram países extremamente industrializados e dominaram territórios. Aqui estou falando aqui no período já do imperialismo, dominaram territórios não só na América, como na África e na Ásia. Se você pegar
um mapa aí, vai pesquisar na internet, os países da África, o processo de independência, os países da África, eles são muito recentes os processos de independência. 50 anos, 60 anos. Né? E isso mostra o período de domínio, né, e que foi submetido esses países. E nos ajuda também a entender a realidade miserável, as disparidades sociais que existem na África. Então, nessa fase, você vê aqui, então, qual foi a grande mudança? Industrialização das metrópoles. As metrópoles, elas se industrializaram. Ao mesmo tempo, né, continua aquela relação, né, de fornecimento de matérias-primas por parte da colônia, né, das colônias de exploração. Mudou aqui, a gente pode agregar aqui que a partir do... Já tinha acontecido aqui primeira e segunda Revolução Industrial, e aí começa a procura por minerais fósseis, principalmente aí fontes de energia como o petróleo. No entanto, observe bem que continua aquela situação. Olha, eles vendem produtos industrializados, né, e das colônias, que futuramente vão se tornar os países subdesenvolvidos, né, vai apenas matéria-prima. Então, essa relação aqui ela é extremamente desfavorável. Os produtos industrializados ele têm valor agregado. É bem diferente dos produtos, né, in natura, né, matéria-prima, que vai para os países industrializados. Estou mostrando aqui na época. Né? Bom, e aí vai surgir, então, novas classificações com o passar do tempo da Divisão Internacional do Trabalho. A partir do século XIX, muitos países tornaram-se independentes, certo? Século XIX aí, Argentina, México, Brasil, tornaram-se independentes. E a partir de meados do século XX, né, muitos desses países também iniciaram um processo de industrialização. Então, o contexto de organização do espaço começou a mudar. Veja só, até a Segunda Guerra Mundial, pode dizer aqui, até a Segunda Guerra Mundial, a relação continuava. De que forma, né? O que vinha para os países subdesenvolvidos. Observe que mudou, então, o contexto colônia, né? Mais colônias. Essas colônias se tornaram países, né? Países independentes. Esses independentes você coloca aí entre aspas, porque existe uma dependência financeira nas relações econômicas. E aí, dos países desenvolvidos que antes eram metrópoles, enriqueceram e tornaram os países desenvolvidos, na relação comercial, de lá vinham produtos industrializados, capitais, então eles passaram a fazer investimentos, né, e empréstimos, vinham muitas empresas se instalar no território dos países subdesenvolvidos. E observe novamente, pessoal, né, continuou aqui indo dos países subdesenvolvidos produtos in natura, produtos agrícolas. Tanto é que nós nos especializamos basicamente no agronegócio, né, no comércio de bens primários. A nossa balança comercial está aí. Quando nós atingimos superávit de crescimento e de acúmulo de capital, é porque justamente aconteceu uma modificação no câmbio. Você pode acompanhar nas telejornais, as informações, que aí o dólar ele muda a cotação, né? Então, determinado commodity, né, ele é valorizado, então começa a entrar mais recursos. Portanto, isso aí é apenas uma fase, né? Então, veja só, já, né,
A partir da década de 50 do século XX, me referindo aqui ao século XX, alguns países subdesenvolvidos se tornaram o quê? Industrializados, iniciaram o processo de industrialização e o Brasil esteve dentro desses países. Destaco aqui Brasil, Argentina, México, África do Sul. Esses países se industrializaram e muitas marcas, muitas empresas, né, que antes se localizavam apenas em países desenvolvidos, passaram a se instalar nos países subdesenvolvidos industrializados. E aí, o que vai acontecer é que essas empresas, né, vão justamente aproveitar o potencial dos mercados. Então você tem aqui o Brasil tem uma população de 210 milhões de habitantes. Então digamos que você é produtor aí de, vamos lá, você tem uma fábrica, né, uma marca de camisetas extremamente reconhecida. Então um exemplo aí, a gente fala no setor têxtil, né, a camiseta do jacaré, né, tem um jacarezinho no peito. Não gosto de dizer as marcas. Ou então você é dono daquela empresa, né? Aquela marca super poderosa de produtos esportivos, né? Que tem aquelas 3 listinhas, né? Nas suas camisetas. E é tanto só, não apenas camisetas com tênis. Então, todo mundo sabe do que eu estou falando. Estou aqui fazendo uma brincadeira com vocês, mas aí o que acontece, pessoal? Essas marcas começam a se instalar em alguns países subdesenvolvidos e aproveitar justamente o mercado, abastecer 200 milhões de pessoas. Dessas 200 milhões de pessoas você tem aqui uma classe média, né, consolidada, uma classe, a conhecida classe C e D, né, como era chamado, que durante certo tempo aí, início dos anos 2000 para 2010, que o Brasil teve um crescimento econômico muito consolidado, né? Ajudou muito essas classes C e D a aumentar o seu poder de consumo. As pessoas que antes viviam em situações de uma miséria social profunda passaram a consumir produtos, né, que antes era reservado apenas a um setor restrito. Então, quem é que vai abastecer esses mercados? Justamente essas marcas. Como se estabeleceu no sistema da globalização, então você vai ter aqui os países desenvolvidos, eles continuam exportando produtos industrializados, né, mas também eles fazem empréstimos aos países subdesenvolvidos, fazem investimentos. Por exemplo, aí a Ford, né, recentemente, esse ano, resolveu sair do Brasil. Mas existem também outras empresas, né, que pretendem investir em nosso território. Então, é sempre assim, o mercado ele tem esses momentos. E no Brasil, pode dizer aqui, porque o Brasil é um país subdesenvolvido industrializado, sai o quê? Né? Novamente, produtos primários, como soja, minério de ferro, produtos industrializados, como exemplo, o nosso aço de transformação, turbinas para aviões, o Brasil consegue produzir, né, na sua famosa Embraer. Então, e juros, né? Juros de empréstimos, royalties, patentes também de produtos intelectuais que nós usamos. Tudo isso é o que o Brasil paga. Tentei aqui nesse quadro justamente estabelecer o processo evolutivo. Desde o período das grandes navegações ao mundo globalizado. Desde as colônias e metrópoles à relação país desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, logicamente, o sistema, ele
ele passa, né, por mudanças, né? No capitalismo financeiro, né, ocorreu uma expansão das multinacionais a partir do fim da Segunda Guerra. E a expansão dessas multinacionais permitiu que elas abocanhassem, eu posso utilizar esse termo, né, grandes fatias do mercado. Grandes fatias do mercado, estabelecendo justamente suas filiais e unidades em vários países do mundo. Geralmente elas mantinham suas sedes em seus países de origem, que nessas sedes era justamente onde elas tomavam suas decisões, ou tomam suas decisões, né? Então, um exemplo aí, quando a Ford resolveu fechar a linha de produção aqui no Brasil, decisão vem justamente dos Estados Unidos, que é a matriz, né? Onde está a matriz da Ford Motores. Então, nesse período, então, ocorre aí formação de corporações que começaram a se expandir pelo mundo. Essa expansão, não é, foi motivada por fatores como busca de mercado consumidor e mão de obra barata. Também eles buscam uma legislação ambiental, de certa forma, mais branda, e dessa maneira eles conseguem aumentar os seus lucros. Então, um exemplo aí, países do Sudeste Asiático, né, que é a moda da vez. Então, esses países têm mão de obra muito baixa, preço de mão de obra baixo. Então, isso é um fator muito atraente, porque as empresas passam a ter uma despesa com folha de pagamento bem mais baixa do que o previsto. Quais foram as alterações na DIT? Então aí eu botei aí, já praticamente já apresentei para vocês. Então surge aí países, a partir do meados do século XX, países que foram colônias, quando se tornaram independentes, ficaram conhecidos como países subdesenvolvidos, mas aí eles também deram um salto, né, posso dizer assim, desenvolvendo sua indústria. E o desenvolvimento de sua indústria também deve-se à estabilidade no seu mercado interno. Cito aqui então Brasil, México e Argentina. No entanto, o modelo que eles adotaram, né, no início do seu processo de industrialização foi o conhecido substituição de importações. Produzir internamente o que antes era importado. Então, se o Brasil comprava máquinas, ele passava a produzir, a tentar produzir, criar empresas para produzir isso. Então, isso aí necessitou de vultosos empréstimos por parte do Estado. O Estado ele teve que intervir nesse processo. E aqui no Brasil eu destaco o período dos governos Vargas, JK, ficaram muito conhecidos. E também no período militar, no período da ditadura militar, aconteceu um extremo intervencionismo do Estado na economia, criando assim as conhecidas estatais. Só nos governos militares, que duraram 24 anos, foram criadas aqui no Brasil cerca de 300 empresas estatais. Gente. Bom, essa substituição de importação, né, levou, né, uma descentralização da indústria no cenário internacional. Então, antes, até meados do século XX, só existia indústria nos países desenvolvidos. A partir de meados do século XX, né, alguns países passaram a apresentar uma indústria muito consolidada. Certo? Bom, e aí, pessoal,
vou falar um pouco aqui das mudanças no modelo de produção industrial. Então, esse modelo de produção industrial vai ser justamente uma forma de organizar a forma de produzir. Se destaca aqui os países como o Japão, né, que adotou o conhecido toyotismo. Então, é um sistema, é um modelo de produção de mercadorias conhecido como flexibilização, produção, uma produção flexível. E isso, né, visa justamente uma adaptação do que é produzido à necessidade do mercado. Porque até 1970, né, existia então um modelo de organização predominante, era o Fordismo. O que era o Fordismo? O Fordismo foi criado por Henry Ford, magnata da Ford Motors, e o Fordismo ele visava assim o barateamento dos seus produtos por meio do estoque de peças, né, e da produção em série. Ou seja, tem até um ditado de Henry Ford, né? Diz assim, se não me engano a frase é essa: você é livre para escolher o seu carro, contanto que ele seja um Ford T preto. Por quê? Porque só existia praticamente, a Ford ela produzia então esse modelo, Ford T, e ela produzia em grande escala um único modelo da mesma cor. Então ele produzia isso e as pessoas, ele começou a despertar então o consumo em série. Atualmente, se você observar, a produção permite uma flexibilização. Então você hoje vai comprar um carro, já que eu estou falando de carro. Então existe o mesmo carro, ele se adapta a diferentes realidades econômicas. Você vai comprar lá um carro, digamos aqui, o carro aí, o carro popular mais vendido no Brasil é o Onix, por exemplo. Então você tem o mesmo carro com uma configuração completamente diferente, porque ele pode sair de um preço de 40 mil reais até 70 mil reais. O mesmo carro, o mesmo modelo. Porém, você vai colocando opcionais nesse carro, né? Colocando opcionais nesse carro que vai deixando ele mais caro. E esse carro vai ficando de acordo com o seu poder aquisitivo. Então, digamos aqui, antes era comum o pessoal usar na nossa região um carro sem ar-condicionado, a direção não era hidráulica. E aí, a realidade social e econômica foi mudando, e as pessoas hoje, quando vão comprar um carro, direção hidráulica e ar-condicionado, nem se discute mais, tem que ter, é um item de série. E aí ela vai começando a personalizar o seu carro, o seu produto, colocando bancos de couro, coloca lá uma central multimídia. E aí, gente, o motor, né? Esse carro ele tem um motor 1000, que é um motor mais pequeno, né? Pode ir até um motor 1.6, coloca ali. Então, quer dizer, e cada um desses itens que você vai colocando, o carro vai subindo o preço. Então, observe que o mercado ele se adapta, né, com essa ideia, né, justamente a diferentes realidades sociais. Se ainda fosse o único e exclusivo carro no modelo Fordista, você tinha que comprar, digamos aí, se o carro só tinha um carro de uma única forma, era preto, a direção era determinada característica e não tinha como mudar isso, né? Outro aspecto aqui, então, existe a grande automação no sistema de produção.
Então, a utilização de robôs, né? Substituição disso, e mão de obra qualificada. Essa é a grande diferencial. É a redução de mão de obra qualificada. Devo destacar aqui que o modelo toyotista também, ele reduz os estoques, né? Então você, atualmente, hoje, para você comprar um carro zero no Brasil, você tem uma lista de espera, só para você ter ideia. É uma lista de espera. E se você quiser que seu carro chegue antes, né, você ainda tem que pagar um extra, conhecido ágil. Né? Então, para você ver aí, então, quer dizer que os estoques das montadoras, eles não têm praticamente. O consumo, a demanda está sendo muito alta. Bom, então chegamos aos países, existiram duas formas, certo? Deixa eu voltar aqui, existiram duas formas. Os países, substituição de importação, que era o caso do Brasil, que sua indústria passou a produzir para abastecer o mercado interno, e essa industrialização aqui desses países foi mais ou menos aí da década de 50 do século XX. E a partir dos anos 70 para os anos 80, surgiram também os países que se industrializaram e se tornaram plataforma de exportação. Eles se industrializaram não para abastecer o mercado interno, não tinha como foco o mercado interno, mas sim o mercado externo. Né? Então esses países aí como Coreia do Sul, Singapura, né, Taiwan, Hong Kong, passaram a abastecer aí a grande parte do mundo, né? Inicialmente, quando eles se industrializaram, produziam produtos de baixa tecnologia, geralmente brinquedos, né? Daí você vê, tinha sempre aquela etiqueta, né, nos brinquedos, made in Taiwan, né? E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, esses países com maciço investimento no setor da educação, se tornaram também mercados atraentes para investimentos e em pouco tempo eles mudaram sua realidade. Coreia do Sul, há quem diga que Coreia do Sul não é um país desenvolvido hoje, certo? Qualidade de vida altíssima, grandes empresas, né, que existem no território sul-coreano, né? Samsung está aí, a LG, a Hyundai, tudo isso aí, empresas de ponta no setor tecnológico, que fazem parte, inclusive, da terceira revolução industrial. Hong Kong se tornou um grande mercado de capitais atraente, né, para o investidor estrangeiro. Então aí mostra como mudou. Bom, a partir do início do século XXI, né, o cenário econômico e geopolítico mudou. E aí as potências não passaram a ser medidas não apenas pelo poderio militar, mas também pela sua presença econômica no mercado. Formam-se aí grupos. Um dos destaques vai ser os BRICS, né? Os BRICS, que é justamente países que passaram a ter um crescimento econômico muito destacado. Né? E, veja só, esses países são conhecidos, né, como países emergentes, com grande potencial de crescimento econômico, cujas economias estão se tornando cada vez mais importantes. Aqui análise, né, de IDH, de população, então imagina aqui a China, né, já mudou recentemente essa tabela aqui, só para você ter um parâmetro. Mas olha o tamanho desses mercados, enorme, milhões de pessoas para serem abastecidas. Bom, pessoal, então aqui eu vou